Convido agora o senhor Rogério Rodrigues Amarante, que é diretor do Departamento de Informatização da Secretaria de Chefia de Gabinete do Prefeito de Campinas. Vai abordar o tema Campinas na palma da mão, tecnologia digital e inovações na gestão pública com foco no cidadão. Por favor. Não, vamos, pega o meu, fazendo favor. Bom dia a todos e a todas. Em primeiro lugar, queria agradecer em nome do prefeito Dr. Dário Saad por ter essa oportunidade. O prefeito Dário Saad é um prefeito que gosta muito de inovação, cobra muito da gente aqui, né? Então a gente tem que tentar inovar na medida do possível. Uma coisa que é importante. Primeiro, Campinas é uma cidade muito grande. Parece que os desafios que nós temos é igual a de todas as cidades, mas Campinas tem algumas coisas que são um pouco diferentes. Por exemplo, ela foi inovadora, ela é uma cidade inovadora há muito tempo. Então a gente tem um legado, né, de ter muita coisa, de ter sido pioneira em muitas coisas. Então a gente não vai implantar sistemas, nós temos que modernizar esses sistemas. E muitas vezes essa transformação de uma coisa que já existe há muito tempo com uma coisa nova, muitas vezes é mais fácil que implantar do zero, né? Alguns números. Campinas é uma cidade que tem em torno de 10 mil computadores, são 17 mil funcionários, são 500 unidades interconectadas, né? Mais de 200 sistemas, tudo ao mesmo tempo, tentando se comunicar, né? Então, é um bom desafio, mas não é um desafio muito fácil. Campinas, ela tem, além do Departamento de Informatização, que faz a coordenação dos sistemas de informática, tem uma empresa há 45 anos que apoia a gente nesse desenvolvimento, que é a IMA. O presidente está aqui, né, para ajudar aqui na apresentação, mas para a gente conseguir fazer essa transformação digital, que é uma coisa muito importante para Campinas, porque a gente quer atender melhor o cidadão, a gente primeiro tem que pensar num plano, né? E esse plano vai regrar tudo que a gente quer fazer daqui para frente. Isso é uma coisa muito importante. Uma vez que a gente tem esse plano, a gente tem que começar a criar uma estrutura para atender esse plano. Sem um plano, a gente não chega a lugar nenhum. A gente não pode sair fazendo, esperar vir um vendedor e falar, eu tenho uma solução para o seu problema. Não, nós temos que sentar, estudar o que a gente precisa fazer, criar tudo que a gente gostaria, o lugar que a gente gostaria de chegar, e a partir desse plano começar a executá-lo e não perder esse foco, né? Entre as ações que a gente quer fazer nesse plano, existia Campinas na palma da mão, que é um projeto que a gente tenta aproximar o cidadão da prefeitura. Para isso, o que eu tenho que fazer? Usar a tecnologia para atender o cidadão de uma forma mais inteligente, mais eficiente. Campinas, hoje, tem mais de 500 serviços que são prestados por cidadão. Muitos deles já digitais, alguns deles não são digitais. A gente não pode simplesmente separar e fazer só serviço digital. A gente tem que começar a achar solução, inclusive para os serviços que não são digitais. E uma forma de a gente fazer isso foi com o uso de tecnologia. A gente começou a pensar uma reestruturação de todos os sistemas da prefeitura para atender essa proposta. Uma coisa que ocorreu ao longo do tempo muita gente não usava computador, de repente começou a usar computador, o mundo começou a ficar mais conectado. Em algum momento surgiu o smartphone, e hoje o smartphone é usado mais que o computador. Então, primeira premissa do Campinas na palma da mão: mobile first. O que significa? Tudo vai ser pensado para mobile e funcionar também para desktop, e não o inverso. Essa é a primeira premissa. Segundo, carta de serviço. Independente se o serviço é digital ou não, tem que estar numa carta de serviço. Então, quando você entra no site da prefeitura, no aplicativo da prefeitura, o que ele tem que mostrar? Propaganda, tem que mostrar notícia? Não. A primeira coisa é o que o cidadão quer. O que o cidadão quer? Serviço. Então, a busca da Prefeitura de Campinas, ele não vai orientar para alguma notícia, não vai orientar para uma informação que está no site, ele vai orientar para a pessoa: como é que eu pago IPTU, como é que eu obtenho um alvará, independente
se ele é ou não digitalizado. Por quê? Porque a gente quer atender bem o cidadão. Né? Há pouco tempo atrás, quando nós entramos com esse processo de desenvolvimento do Campinas na palma da mão, você entrava no site de Campinas, era um site que foi feito com uma característica de 2000. Lá nos anos 99 e 2000, aquele site que tem aquela cara antiga. Aí você ia fazer uma busca, parecia aquela busca Google, só que não jogava para um serviço, jogava para um monte de páginas. Aí você ia procurar uma informação lá, tinha lá curso de futebol, aí você vai ver o ano que era o curso para fazer a aula de futebol, era de 2013. Então, como é que a gente consegue manter o conteúdo de uma prefeitura atualizado? Porque assim, a página da prefeitura é muito grande. O modelo para a gente atualizar esse site, eu tenho que pedir para a Secretaria de Comunicação criar um conteúdo, abrir um chamado, chamar uma empresa para desenvolver aquela alteração, ele cria isso daí num ambiente de homologação, alguém lê aquele ambiente de homologação e coloca em produção. O que isso acontece? Parece uma coisa trivial, parece uma coisa simples. Nosso site era desatualizado por causa do processo, que era muito burocrático. Então, ele repensou essa forma de publicação, deu autonomia para as secretarias atualizarem seus conteúdos, e a gente foi dando cada vez mais autonomia para as secretarias, usando ferramenta de TI para ajudar a secretaria de uma forma menos burocrática, não criando dependência pelos setores de TI. Autenticação única. Tem mais de 200 sistemas na prefeitura. A maioria deles, quando a gente começou a mexer com esse processo, cada um usava um tipo de senha diferente. Então a gente adotou um login único. Em vez de criar um login único, a gente começou a adotar o login GovBR. Por quê? Porque a pessoa já faz o imposto de renda, ela vai usar a mesma autenticação. Isso facilita para o cidadão. E aí, a última opção, que eu acredito que é a mais importante, é como é que o cidadão se comunica com a prefeitura? Ele abre processos, petições. Né? Assim como a última apresentação que estava falando de processo de aprovação, que é um tipo de processo, tudo na prefeitura é processo. Então a gente tem que criar um canal único, porque ao longo do tempo Campinas criou muitas formas de abertura de petições. Há alguns anos atrás era um único canal só, era papel, mas era mais organizado do que há alguns anos atrás. Há muitos anos atrás tinha um lugar de protocolo lá em Campinas que funcionava super bem, que era digital, era analógico, era papel, mas era uma entrada só. Aí vem uma empresa que vende um tipo de sistema de processo, depois vem outro, e fica vários sistemas de processos diferentes. Isso é um problema. Então, depois dessa avaliação, nós detectamos o seguinte: o conteúdo das páginas devem ser mantidas pelas próprias pastas, e não por uma central. Então, a gente criou tecnologia, capacitou as secretarias para colocar esse conteúdo. Então, usou o TI para criar uma solução para as pastas colocarem conteúdo. A partir daquele momento, não é mais responsabilidade de TI o site. O conteúdo que está no site é das secretarias. Se eles quiserem colocar uma coisa que não tem como, criar uma funcionalidade nova, fala para a gente da TI. Se for colocar alguma coisa que é conteúdo, não é problema nosso. E aí, na página também tem carta de serviço. A gente criou um outro cadastro, um CRUD, específico para carta de serviço. E um tipo de busca especial que coloca a carta de serviço como a coisa mais importante no site da prefeitura ou no aplicativo da prefeitura. E terceiro e último, que era o papel principal de quem mantinha o conteúdo, que era a comunicação, ela vai ser curadora. Ela vai de vez em quando navegar no site para saber se o conteúdo está adequado. Tudo que todo mundo colocou é rastreado, então a comunicação está sempre assistindo o que está sendo colocado, ou seja, o conteúdo está sempre atualizado hoje. Tem uma nova cara no site, tem uma nova identidade visual, isso é uma coisa trivial, mas isso faz parte de um conjunto de coisas que a gente está fazendo. Um resumão. Nova identidade visual para o site, preparação para as secretarias incluir o serviço, novo site integrado à carta de serviço, sites das secretarias editáveis,
Padronização de autenticação no site, todo mundo usa o mesmo senha a partir desse momento. Tem sistemas antigos? Tem. Mas no nosso plano diretor, ele orienta para qualquer sistema novo que seja essa autenticação. Então, se tiver uma empresa que quiser trabalhar em Campinas hoje, para atender a nossa legislação, ela tem que usar um login único. O nosso login único é um Drupal, é um Keycloak. A sua aplicação vai ter que conversar com o nosso Keycloak, senão não vai poder trabalhar com a gente. Por quê? Porque é a nossa premissa hoje. E o último, né, a gente quer um sistema de automação de processos. Aí eu vou falar por quê. Vou entrar um pouco no detalhe que essa é o segredo do que nós estamos apresentando aqui hoje. Campinas hoje tem em torno de 500 serviços, 212 são digitais, 75 são híbridos, ou seja, pode ser digital ou analógico. Acho que 90 deles foram feitos nesses últimos 1 ano e meio. E não importa que o serviço é digital, cada serviço é potencialmente um processo para ser digitalizado, melhorado ou reestudado. Por quê? Porque assim, se um processo ele pode existir e funcionar bem no meio digital, mas pode não ser bem digitalizado. Ele pode ser um sistema que é difícil para o cidadão, que tenha muito espaço. E aqui é uma linha do tempo. O que foi Campinas? Em algum lugar o processo era físico. Então qualquer cidadão que quisesse entrar em contato com a prefeitura e pedir alguma coisa oficialmente, ele era um processo digital. Em algum momento na linha do tempo, a gente criou um sistema que falava onde estava esse processo. Em 2015, a gente adotou o SEI, que é um sistema do TRF4. Pelo porte de Campinas, não foi algo que a gente pegou num dia para o outro e começou a funcionar. Até hoje tem secretarias que não estão usando 100% do SEI. Então, mas vamos pôr, 97% dos processos administrativos são feitos pelo SEI. O SEI é bom para o cidadão? Não, ele não é bom para o cidadão. Por quê? Porque ele é difícil, ele tem uma linguagem muito boa para o funcionário público, ele funciona muito bem para o funcionário público, mas para o cidadão, ele é um sistema que tem uma interface que não é muito amigável. Então ele não serve para o cidadão fazer uma petição. É difícil de acompanhar um processo lá dentro. Não é um processo muito fácil de acompanhar. E aí, por conta disso, foram criados diversos sistemas de processo na prefeitura digitais. Começou lá mais ou menos em 2013, 2014, foi feito o licenciamento ambiental online. A gente fez o CEMURB online, que era para aprovações de projetos. Em algum momento, a gente criou o Aprova Fácil, um sistema de recadastramento SISDAC, que são sistemas de processo, que não é o SEI, que é fácil do cidadão fazer uma petição, só que para fazer um processo, por exemplo, igual o licenciamento ambiental online, a gente pegou, desenhou o fluxo, BPMN, chamou uma empresa de software. Essa empresa de software pegou esse desenho e construiu um software para resolver o problema. Funcionou bem? Funcionou super bem. Né? Qual que é o problema? A todo tempo, a todo momento, tudo muda na Prefeitura de Campinas. Então, você está acabando de fazer um sistema, aí chega alguém e fala assim, mudou a lei. Não, mas o sistema está ficando pronto agora. Está quase terminando. Faz 9 meses que está fazendo o sistema. Vai lançar agora, mudou a lei. Aí vai chamar o pessoal da computação, da empresa de informática, e ela vai falar assim, nossa, você mudou, então nós vamos ter que estender esse prazo. Então, isso é um problema. O que a gente tem que fazer? Não sei. Só que toda vez eu tenho que redesenhar os fluxos, chamar uma empresa para poder fazer a manutenção daquilo ali. Eu nunca vou conseguir acabar. Se eu tenho 500 tipos de processos diferentes, qual que é a chance de eu acabar de fazer essa automação de processo? Que uma coisa a gente tem que entender.
O SEI é um sistema zero papel, ele funciona bem, mas não é um sistema de automação de processo. Um sistema como o SEI, eu pego todo o meu papel, digitalizo, fica tudo no computador. Consigo fazer petição, mas ele não vai automaticamente de um lugar para o outro. Se o cidadão colocar alguma coisa errada, ele não atua sozinho, ele não avisa você que está com problema, ele não gera automático o boleto, ele não faz o alvará automático. Então, eu tenho que ter alguma inteligência para fazer esse programa funcionar. Então, a gente tem que buscar uma solução que eu consiga automatizar 500 processos, que seja rápido, que aceita a mudança, que seja fácil de usar, que não dependa tanto das equipes de computação que elas estão estressadas. Por quê? Até dia 11/3/2020, a demanda de TI era uma. Aí veio a pandemia, a importância que era dada para a TI era uma, de repente, ela virou um setor muito demandado, e a gente não dá conta de tudo que queria. Que antigamente as pessoas não se importavam de encostar a barriga no balcão. De repente eles falaram, não, eu não quero mais encostar a barriga no balcão, a partir desse momento eu quero que seja tudo digital. As gerações mais novas não são como as gerações que vieram antes, que gostam de ir no local. Elas querem fazer tudo no computador, querem fazer tudo no celular. Então, nesse tempo, a gente tem que pensar, precisa de uma solução que permita a gente fazer facilmente a automação desses processos sem demandar as equipes de TI. São diversas soluções que foram implantadas ao longo do tempo aqui em Campinas de automação de processos. Todas elas foram com soluções que demoravam para implantar um fluxo novo. E aí, cada vez que eu chamava uma empresa para fazer uma solução, ou chamava uma equipe para desenvolver uma solução, ela fazia uma solução diferente. As soluções não eram integradas entre si, que às vezes eu fazia um fluxo que tinha que implementar numa outra secretaria, às vezes não dava muito certo, porque um foi feito num tempo, o outro foi feito no outro. Cada vez que eu criava uma solução, vinha uma senha diferente, o cidadão tem que se cadastrar de novo. Então a gente foi criando mais problemas do que solução. Toda vez que vem uma empresa, eu tenho uma solução para você fazer a aprovação lá na Secretaria de Finanças. Aí vem uma outra empresa que faz uma outra solução. As duas secretarias compram separadas, as duas não se conversam. Isso é um problema. E toda vez que você demanda uma solução tecnológica, demora para ser implantada. Então, a gente precisa buscar uma solução que seja rápida, que as próprias secretarias consigam criar as soluções, consigam automatizar, que tenha produtividade na implantação de processos. Isso tem as soluções no-code, no-code, low-code, que permita configurar formulários, que eu consiga definir os passos que esse fluxo tem que seguir, consiga colocar regras de negócio ali dentro, de uma forma sem ter muita necessidade de técnico de TI. Zero de equipe de TI nunca vai ter. Em algum momento você vai ter que criar uma API, vai criar alguma solução para poder a coisa funcionar de forma automática. Mas, de uma forma geral, os sistemas têm que permitir isso. Existem algumas soluções no mercado hoje, mas até pouco tempo atrás não tinham tantas, não. A gente achou uma solução própria e uma premissa. Nosso sistema oficial de processos hoje é o SEI. O SEI funciona bem, não é um sistema ruim, ele não é legal para o cidadão. Então, a gente tem que procurar uma solução que seja fácil de modificar, uma solução que seja low-code, no-code, que eu consiga desenhar um formulário, que eu consiga definir onde vão passar os passos do processo, mas tem que ser integrado ao meu SEI. Porque demora 6 anos para implantar um sistema desse. De repente vem uma empresa e fala, vamos trocar? Vamos. Mas eu estou quase acabando de implantar o SEI, vou ficar mais 4, 5 anos. Tem 17 mil funcionários, não é simples assim. É muito complexo isso aí. E aqui, esse aqui já é a cara de uma solução onde o cidadão entra com uma petição, ele tem a cara de como se você fosse fazer uma compra no Mercado Livre. Não é a cara do SEI, aquela cara complexa, aquela cara de processo jurídico. Ele tem uma cara bonitinha, a pessoa preenche o formulário. Esse aqui é um exemplo de um formulário de alvará de eventos. Ele vai colocar as informações dele, vai gerar um boleto automático, ele vai conseguir acompanhar os prazos do processo, ele vai ser atendido. E no final ele vai fazer uma coisa super legal, ele vai avaliar o serviço. Por que é importante avaliar o serviço?
ele vai dar contribuição para continuar melhorando. E aí tem a visão do funcionário público. Ele vai abrir o processo, ele vai conseguir enxergar o fluxo, para onde tramitou dentro da prefeitura, ele consegue fazer a avaliação daquela petição, ele consegue, por exemplo, avaliar se aquele documento que o cidadão entregou está correto. Né? Então, ele tem uma interface muito legal. E, ao mesmo tempo que ele vai preenchendo as informações no sistema, ele vai replicando os dados para o nosso sistema único de processo, que é de uso interno. Nem precisa nem entrar no SEI, ele só consegue fazer tudo por esse sistema. Uma coisa importante, toda vez que você faz um sistema e vai integrar diferentes tipos de produtos numa prefeitura, eu tenho que saber o que está acontecendo. Então, a primeira tela é a visão do cidadão, a segunda tela que vocês viram é a visão a primeira tela do cidadão, a segunda é do funcionário público, a terceira é do gestor. Ele tem que enxergar o que está acontecendo. Ele tem que enxergar quais processos estão sendo bem avaliados, ele tem que saber quantos estão atrasados. Então, cada processo que a gente implantar tem que terminar com a gestão. Então, basicamente, esse é o desenho do Campinas na palma da mão. Eu tenho um sistema de automação de processos no meio disso, né? Integrando com sistemas legados, os bancos de dados que a gente tem, tudo por API. O cidadão na ponta, fazendo as petições, avaliando, informando se gostou ou não gostou do produto. Né? Os gestores acompanhando o que está acontecendo, né? Porque ele precisa de informação para tomar a decisão. E o servidor público fazendo o papel dele de uma forma bem transparente, bem tranquila, passando por diversas secretarias e não só fazendo sistemas apartados, que é o maior problema hoje numa empresa pública. Eu tenho um departamento X, departamento Y, cada um buscando a sua solução, cada um fazendo do jeito que ele entende que é melhor, sem conversar uns com os outros. Isso daí é uma coisa muito ruim. Então a gente tem que, primeira coisa, quebrar as ilhas. Criar uma regra. A partir dessa regra, vem uma secretaria falar, eu quero ir por esse caminho. Eu falo, não, você não pode ir por esse caminho. Você vai atrapalhar outra secretaria. Então, o processo administrativo que começa na Secretaria do Urbanismo, ele passa pela Secretaria de Finanças. Então, como eu estou recebendo aqui informação para acabar rápido, comecei a apressar um pouquinho no final, é isso daqui. Eu agradeço a todos, em nome da Prefeitura de Campinas.